Olá, eu sou Thiago Brandão, jornalista, e hoje nós estamos nos canais das redes sociais do candidato Dr. Fogolin para falar um pouco do exercício dessa profissão tão nobre e que nesse momento de pandemia de Covid tão essencial à vida das pessoas. Dr. Fogolin, muito obrigado por me receber aqui nessa distância segura que nós estamos. Bom, Thiago, é uma satisfação recebê-lo. Como a gente está numa distância segura, claro, que é uma distância dada como não contagiante, eu vou tirar a máscara para que vocês possam me ouvir melhor. Obrigado, acho que é um momento importante para a gente poder esclarecer para todos que nos ouvem sobre a questão da medicina, do ato médico. Perfeito. Dr. Fogolin, então vamos voltar na história. Seu tempo de estudante, ensino médio, quando que veio essa vontade de exercer a medicina? Como ela surgiu? Bom, eu fui um aluno de escola pública do município de Bauru, estudei na Escola Estadual Mercedes Paz Bueno. A minha família era uma família humilde, como a maioria da família bauruense. Minha mãe é uma professora do Estado, uma professora aposentada, e meu pai era um vendedor autônomo que no final da vida tinha um estabelecimento comercial, um bar no bairro Higienópolis. Eu estudei em escola pública. Minha família não tinha condições de pagar uma escola particular. E no colegial, nós tivemos que estudar para ganhar bolsa de estudo. Então, tanto eu quanto o meu irmão, nós tivemos bolsa de estudo. Nossa família é uma família pequena. O meu irmão, era minha mãe e meu pai. Hoje temos eu e meu irmão apenas. Meu pai e minha mãe faleceram. Minha mãe faleceu há 2 meses. Então foi uma vida como de todo bauruense, certo, que teve que lutar para correr atrás do seu sonho. E a medicina, como ela despertou no jovem José Eduardo Fogolin Passos? Na verdade, eu não sabia que eu não tinha nenhum exemplo dentro da minha casa ou familiar próximo que fosse médico. A minha proximidade com a medicina era quando eu ia para São Paulo, eu tinha asma e minha mãe me levava para o hospital do servidor público municipal. E lá, para passar as noites no corredor do hospital, a minha mãe falava que ali eu estava aprendendo a ser médico. E esse gosto pela medicina, por cuidar das pessoas, começou nesse período. Logo que eu cheguei no colegial, eu tinha notas que despontavam durante o primeiro, o segundo e o terceiro colegial, e o colégio então pagou para que eu fizesse, ele fez a minha matrícula, a minha inscrição para prestar ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então você seria um engenheiro. Um engenheiro, não seria médico e fui fazer engenharia. Passei em engenharia aeronáutica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica no ITA e cursei quase 1 ano, mas não era a minha especialidade. Eu gostava de pessoas, eu gostava de conversar com as pessoas e pedi para sair do ITA e logo no final do mesmo ano eu prestei o vestibular da FUVEST para fazer medicina em Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. E Dr. Fogolin, o senhor se tornou um ortopedista. A escolha pela ortopedia, ela veio de uma certeza? Quais foram as suas dúvidas no tempo de graduação de faculdade? Quando a gente entra em medicina, a grande maioria dos médicos quer ser cirurgião, a grande maioria quer ser neurocirurgião, que é o que desponta, né? É o que vai aos olhos do estudante quando a gente vê um cenário de medicina. A gente sempre olha urgência, a gente olha cirurgia. E logo no começo, eu tive a oportunidade de conhecer um professor da área de otorrinolaringologia. E fiquei nesse departamento durante os 6 anos de faculdade. Nesse período, eu fui monitor de otorrino e ganhei o prêmio como melhor aluno de otorrino da Universidade de São Paulo, mas quando eu fui prestar a residência, eu coloquei ortopedia e traumatologia. Não pela ortopedia, mas pela traumatologia, porque eu tinha um gosto muito aguçado, eu tinha uma vontade de atender urgência. Quando eu vinha para Bauru, de Ribeirão Preto para Bauru, eu ficava como voluntário no Corpo de Bombeiros. E ali surgiu a chama de trabalhar no componente pré-hospitalar. Não existia o SAMU, era somente o Corpo de Bombeiros que fazia o atendimento das vítimas de acidente, do paciente infartado, da parada cardíaca. E eu corria voluntariamente. Logo que eu me formei, logo que eu concluí algumas especialidades, nós começamos a discutir no Brasil o componente SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que era algo novo, não se tinha no banco da academia, da Faculdade de Medicina, e foi algo novo. E nesse período, em 2004, a época de gestão então da Prefeitura de Tugangerame, eu fui o primeiro coordenador do SAMU de Bauru e fui conhecido na rede de Bauru como Dr. Zé Eduardo, médico do SAMU, hoje Dr. Fogolin, também ainda é reconhecido pelo médico do SAMU. Muitos já sabem da sua trajetória no Ministério da Saúde e também enquanto secretário municipal de saúde de Bauru. Conta um pouquinho como o médico Fogolin se tornou um gestor público na área de saúde. Isso também tem a ver com o SAMU. Eu era plantonista do SAMU de São Paulo, capital. E lá nós corríamos 24 horas
e não parávamos. Lá o número de acidentes, o número de atendimento é muito grande. Eu era a única viatura de suporte avançado, que vai com o médico, da Zona Norte. E eu fui atender um acidente na madrugada de uma jovem vítima de acidente de moto e infelizmente essa jovem veio a falecer por todos os esforços que a nossa equipe fez. Só que ela não faleceu por conta da falta de esforço da equipe do SAMU. Ela teve uma dificuldade da internação. Então nós fizemos todo o trabalho na madrugada, na Marginal Fria de Tietê de São Paulo, e quando nós chegamos no hospital de referência, não tinha vaga para essa paciente internar. E foi nesse momento que eu falei, eu não quero ser médico de apenas de um paciente dentro da ambulância. Eu quero mexer no Sistema Único de Saúde para garantir que o paciente, que o médico do SAMU, que o enfermeiro do SAMU consiga levar o paciente grave e que ele tenha continuidade de vida. E naquele momento, quando eu olhei para o pai e para a mãe dessa jovem que morreu, eu decidi fazer gestão pública na área da saúde para tentar mudar o cenário nacional da dificuldade. Ainda temos dificuldade de vaga de internação. Bauru tem essa realidade. Mas foi esse desafio que me levou a fazer gestão pública em saúde. Dr. Fogolin, vamos falar de Covid. É um assunto que está na mídia todos os dias, tem nos assustado pela sua imprevisibilidade e nos impôs uma situação de calamidade pública. O senhor, enquanto médico, como vê a atuação dos seus colegas médicos e de outros profissionais de saúde no dia a dia contra a Covid? Os profissionais de saúde, sejam da área pública quanto privada, os médicos, enfermeiros, técnicos, todos os profissionais de saúde merecem aqui um respeito de toda a sociedade. São esses profissionais que se colocaram à frente no momento em que não se tinha um tratamento adequado, não se tinha uma segurança para se fazer o atendimento e diante do cenário todos foram, do momento em que todos se isolavam, a equipe de saúde foi à frente para atender as pessoas. A gente passa a ter um novo conjunto de heróis no cenário nacional, que são os profissionais de saúde. Além disso, eu acompanhei desde o ano passado, quando iniciou a pandemia de Covid na China, eu estava como presidente dos secretários municipais de saúde do estado de São Paulo e discutia como diretor nacional de secretários de saúde em Brasília a chegada do então vírus Covid-19. Então eu estava desde o começo atendendo as vítimas de Covid e ao mesmo tempo fazendo gestão para melhorar todos os protocolos e as orientações diante de uma pandemia. O que as pessoas, os bauruenses, podem esperar do Dr. Fogolin enquanto candidato, pleiteando uma cadeira à Câmara dos Vereadores em 2021, com seu histórico de gestor público na área de saúde e sempre atendendo as pessoas na rua, frente a frente? Eu trago aqui para vocês um pedido de oportunidade. Eu quero ser vereador da cidade de Bauru, quero ocupar uma cadeira no Legislativo, porque a minha formação profissional assim me fez cuidar das pessoas. Tanto na minha base familiar, o carinho que eu tinha dentro da minha casa, a união que eu tinha dentro da minha casa, me deu o berço da educação e do respeito ao cidadão. Depois, a escola pública, onde eu estudei em escola pública municipal e sei da importância que ela tem. E sempre vou lutar para que se tenha qualidade, porque eu tive qualidade na minha época e hoje o bauruense precisa também ter um ensino médio também de qualidade. E depois a universidade, ter acesso à universidade. Eu tive acesso a uma universidade pública. Hoje, a maioria das pessoas que fazem medicina são filhos de médicos, são filhos de pessoas que têm condições de renda. O filho do trabalhador, da trabalhadora, da periferia, pouco consegue entrar na faculdade de medicina. E eu, quando secretário de saúde, pela Faculdade de Medicina da Uninove, coloquei 10% de bolsas para alunos de baixa renda. E nós precisamos dar oportunidade para essas pessoas. Além disso, a minha formação médica me leva ao encontro das pessoas, me leva para tratar das pessoas, cuidar das pessoas. E isso tem um lado fundamental. A minha experiência de gestão no governo federal, à frente da pasta da Secretaria de Saúde, me deu toda uma bagagem para levar para a Câmara Municipal conhecimento, olhar para aquilo que tem que ser feito e cuidar das pessoas. E representar você, bauruense, na Câmara Municipal no ano que vem. Dr. Fogolin, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em conversar com as pessoas que te acompanham nas redes sociais. Obrigado. Estamos juntos. Acompanhe na rede social Dr. Fogolin 40400 para vereador.